Gente, vamos lá, vamos dar início aqui. Eu posso ficar travando um pouquinho ali, mas porque a internet tá ruim. E aí fica complicado. Ó, eu separei aqui alguns livrinhos para vocês verem que nada do que a gente fala é da boca pra fora. Deixa eu tirar essa luz aqui de câmera. Nada que a gente fala é da boca pra fora, nem nada do tipo, tá? É tudo de acordo com o protocolo, tudo certinho. A gente tenta sempre colocar os cursos mais atuais possíveis para poder evoluir com vocês também. Ó, deixa eu colocar certinho aqui para vocês verem. Se alguém quiser depois, me pede que eu tento colocar para vocês, ver se eu consigo fazer PDF, alguma coisa do tipo. E esse daqui que eu vou mostrar agora é o mais importante de todos, ó. Porque ele realmente aborda tudo, tá? Todos os tipos de assunto, ele vem aqui. Deixa eu guardar esses aqui então, pra gente dar continuidade na aula, que eu parei naquele outro vídeo. Vamos lá, vamos abrir a aulinha aqui. Agora a gente vai começar a abordar os assuntos mais pertinentes, os assuntos mais comuns, né? AVC, infarto, desmaio, convulsão, epilepsia, engasgo. Eu vou falar dessas coisas. Se depois que vocês assistirem o vídeo ver que faltou alguma coisa ou que não ficaram muito esclarecidos, aí vocês correm lá no WhatsApp ou deixam lá na plataforma mesmo, tá? Vamos lá, o AVC. As doenças cerebrovasculares se configuram como a segunda causa de mortalidade no mundo. Nos países industrializados, o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, ocupa a terceira posição no ranking de óbitos, perdendo para as doenças que acometem o coração e para o câncer. No Brasil, as doenças cerebrovasculares são a principal causa de morte nas últimas décadas, estando acima das doenças cardiovasculares. De acordo com os dados do DataSUS, entre os anos de 2002, mudei sem querer, 2002 e 2008, a primeira causa de morte no município de Salvador, na Bahia, foram as doenças cerebrovasculares. Aí tem uma tabelinha aqui, ó. Esse estudo é um pouquinho antigo, mas é o que o protocolo traz pra gente, tá? De acordo com aquele livro que eu mostrei pra vocês. Eu já deixei aqui, ó, passar o mouse aqui pra vocês verem, ó. Vermelhinho, olha aqui, ó. Tá, ó, olha as quantidades aqui, ó. Certinho aqui. Ele é o maior. Perde aqui, ó, pro diabetes e o infarto agudo do miocárdio, EAM. Fora isso, quem ganha é o AVC. Vamos entender um pouquinho mais sobre o AVC. O AVC se caracteriza como um déficit focal ao exame neurológico, como um ou sem distúrbios de consciência de início súbito, agudo ou rapidamente progressivo, resultante de uma lesão vascular. Iremos abordar o cuidado de enfermagem a um paciente vítima de AVC com o conceito de diagnóstico e tratamento da patologia e a sistematização da assistência de enfermagem. Os dados foram colhidos em uma unidade de terapia intensiva, UTI, de um hospital público em Salvador. O que é principal, né, gente? Que a maioria não sabe. O que é o AVC, tá? Não só a dor ou o que acontece, o que é mesmo na forma de fisiologia. O AVC pode ser classificado em dois tipos, isquêmico ou hemorrágico. Muita gente não sabe que existem essas duas partes, só que existem e ambas são muito diferentes, tanto no que acontece, como o acomete e nas sequelas que podem vir a surgir. Hemorrágico, conhecido como AVCH, ocorre com o rompimento espontâneo de uma artéria, com consequente extravasamento de sangue para dentro do sistema nervoso central, ocasionando hipoperfusão de uma determinada área, com compressão de outras.
Essa hemorragia pode ocorrer de dentro para fora do cérebro, onde vai para dentro do sistema ventricular ou para o espaço subcanoide. O isquêmico, tá? Pega sempre essas siglinhas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. AVCH, que é o hemorrágico, e o AVCI, que na hora da prova pode ser que eu coloque só a sigla e não pegue o nome inteiro. E também em hospital, quando for ver prontuário, óbito, coisas desse tipo, sempre que a gente for estar abordando termos técnicos, nunca vai vir o nome inteiro. Na maioria pode vir escrito no comecinho, vem o número inteiro, e depois, entre parênteses, igual tá aqui, ó. Cadê o mouse? Aqui, ó. Como tá aqui, vem a abreviação, tá? Então, pega sempre isso. O AVC isquêmico ocorre a oclusão parcial ou total de uma artéria cerebral por coágulos, trombos ou embolos, o que leva a uma redução crítica de fluxo sanguíneo na área perfundida pela artéria ocluída, com privação de oxigênio e nutrientes, causando isquemia e morte celular. Aproximadamente 80% dos casos de AVC são do tipo isquêmico e 20% do tipo hemorrágico. Isso aí é uma grande diferença, porque as pessoas sempre falam assim: ah, mas fulano teve AVC e ficou paralisado. Ah, por que ficou paralisado? Fulano teve e não ficou. Quem teve e não ficou, teve o AVC hemorrágico. Em vez do sangue ter ocluído, o sangue extravasou e não deu sequela. Quando a pessoa ela tem o AVC isquêmico, uma parte dá um coágulo, aquela parte bloqueia o sangue e aí aquela parte morre. Então, lesiona. E tudo quando a gente fala a base de neurológico, o fulano teve um AVC e ficou com o lado esquerdo paralisado, foi do lado direito. É o que a gente fala que é espelhado. Aconteceu desse lado, a lesão foi desse lado e eu paralisei esse lado. É como se a gente fechasse aqui, ó, e fizesse isso. É o efeito espelho. Quando você olha para o espelho, esse teu lado vai aparecer do lado de cá. Esse teu lado vai aparecer do lado de cá. Então, tudo que for a nível neurológico é espelhado. Você sabe que se a pessoa está com o olho roxo aqui e foi um acidente de carro, algo de fora para a pessoa, tá? Alguma pancada, alguma coisa do tipo, tirando o soco que é direto, é tudo espelhado. A lesão foi do lado tal e você vai ver do outro lado, tá? Então, quando fala, mas a minha avó teve um AVC e ficou paralisada, ela teve um AVC isquêmico, onde tem a oclusão, bloqueou o sangue da artéria, não passa mais, aquela parte necrosa, morre. Eu acho que eu tenho aqui uma outra aula, uma parte falando disso, eu coloco para vocês depois, tá? Dentro disso, tem os fatores de risco, prevenção e identificação. Como que a gente sabe qual é? Como que a gente sabe que é um AVC, não é infarto? Infelizmente, tem muitas pessoas que confundem os sinais de infarto com um AVC. Não tem nada a ver, mas as pessoas confundem. A identificação, a prevenção e o controle dos fatores de risco são essenciais para minimizar as chances de desenvolvimento do quadro. Os fatores de risco podem ser divididos em dois grupos: não modificáveis e modificáveis. Não modificáveis. Idade. O risco aumenta com a idade, sobretudo após os 55 anos. O risco dobra, embora crianças também sejam vítimas. Crianças é bem menos frequente e é muito raro, mas existem, tá? Sexo. Geralmente é mais prevalente no homem. Entretanto, é o maior causador de morte nas mulheres após os 75 anos. Raça. A raça negra tem maior incidência de todos os tipos de AVC e maior taxa de mortalidade associada. E o histórico familiar aumenta o risco em cerca de 30%. Se tem diabetes, se tem pressão alta, se é cardiopata ou não, né? Isso tudo interfere. Modificáveis. Hipertensão arterial, principal fator de risco, ocasiona aterosclerose. Nossa Senhora! Aterosclerose, gente, não fala errado não. Levando a obstrução de vasos sanguíneos e enfraquecimento da parede arterial.
o que pode resultar em ruptura 4 a 6 vezes maior. Então, se a pessoa tem pressão alta, muita gente leva isso assim, só tá alta hoje, poxa, mas eu tomo remédio e não diminui, eu tomo remédio e não sinto diferença. Você pode não sentir diferença aqui no corpo físico, mas só que lá no material mesmo a gente sente diferença, tá? Então, sentiu que está com pressão alta, suspeitou, procura o médico mandou tomar o remédio, toma o remédio direitinho. Meu remédio acabou, mas a minha mãe toma, vamos colocar lá, o meu é captopril de tanto, minha mãe é de tanto, vou tomar meio da minha mãe. Não, o seu acabou, compra o teu. Ou não pega de ninguém emprestado. Eu tô com pressão alta, acho que eu vou tomar o remédio. Não, nada de acho e vou fazer. Procura sempre um médico. Diabetes mellitus aumenta em 2 vezes 5 o risco para desenvolvimento do AVC. Na maioria das pessoas que têm diabetes, isso é muito comum, porque tem queda de pressão, ou então fica tonto sempre, às vezes cai, às vezes bate a cabeça. É muito comum uma pessoa que tem diabetes, ela ter muitos mal súbitos, ela passar mal sem saber o porquê. E na maioria ela pode estar tendo um AVC e ela nem se toca, porque é tão comum a pessoa passar mal que ela nem associa. E isso pode aumentar mais ainda o risco. Tabagismo, como em tudo, é ruim, também aumenta o risco. Aumenta o risco pelo depósito de colesterol e formação de placas de úlceras, que levam a trombose ou estenose grave nas artérias. A nicotina aumenta a pressão arterial. Fumantes têm de 17 a 24 vezes mais chances de ter um AVC do que as pessoas não fumantes. O álcool. O consumo de bebidas alcoólicas dobra o risco de AVC. Dentro de 1 hora após a ingestão, e seu consumo rotineiro leva a hipertensão e a níveis inadequados de colesterol no sangue. Doenças cardíacas, cardiopatas, essas coisas. Doenças das artérias coronárias têm vários fatores de risco relacionados ao AVC. Drogas ilícitas, algumas substâncias ilícitas, como a cocaína, são capazes de provocar lesão arterial e picos hipertensivos. Anticoncepcionais orais são fatores de risco para as mulheres, principalmente fumantes, com idade superior a 35 anos, pois aumenta a capacidade de coagulação do sangue e formação de trombose. Tem um anticoncepcional, eu não vou lembrar o nome agora, quando eu acabar aqui eu procuro e jogo para vocês no grupo do WhatsApp. Ele foi proibido porque ele causava muita trombose, tá? Então, fiquem de olho. Sinais e sintomas do AVC. Os sinais neurológicos variam conforme a localização e a extensão do evento. Geralmente, os acometidos podem apresentar paralisia, diminuição de força muscular, desvio da comissura labial, confusão, desorientação, alterações da fala, perda de memória, cefaleia intensa e crise convulsiva. Um paciente com AVC em um lado do cérebro poderá ter paralisia no lado oposto do corpo. Foi o que eu falei, aconteceu do lado direito, vai vir como isquemia para o lado esquerdo. E aí se tem meio lado paralisado, a gente chama de hemiplegia, porque as vias nervosas e motoras atravessam o cérebro de um lado para o outro do tronco. Então, se eu bloqueei desse lado, eu vou afetar o lado de lá, tá? Dentre os sinais aqui, que a gente colocou, podem apresentar paralisia, diminuição da força muscular. As pessoas perguntam assim às vezes, mas eu não conheço fulano, vamos supor, eu estou andando na rua, ou eu trabalho no SAMU e aí me acionam, eu chego lá e não conheço a pessoa. Bia, como que eu vou saber se a pessoa ela é daquele jeito, né? Vamos colocar entre aspas, se a pessoa é tortinha ou não, se a pessoa ela não consegue falar, se a pessoa ela tem alguma dificuldade. Existem coisas que a gente faz justamente pra gente saber, tá? Uma das coisas que a gente fala, por mais que a pessoa ela tenha alguma deficiência facial, normalmente, na maioria, a sobrancelha ela é sempre alinhadinha,
tá? Então, às vezes, não cai aqui a sobrancelha, cai aqui, ó, um pedacinho do olho fica caidinho, aí você já pode desconfiar. O lábio é onde mais cai. Se o lábio tiver caidinho pra cá assim, ó, você vai ver que a pessoa vai começar a ter uma fala mais arrastada, como se ela estivesse bêbada, né, embriagada, que a língua pesa, fica aquela coisa mais assim, que a pessoa não consegue falar direito. Tem algumas palavras que não conseguem, então assim, se a gente não sabe se a pessoa é daquele jeito ou não, a gente usa bastante trava-língua. Ah, como que seria? Pede para a pessoa falar 33, paralelepípedo, que aí a fala vai estar embriagadinha, vai estar pesada, a pessoa não vai conseguir falar aquilo ali direito. E aí você já vai saber. Levantar o braço, a pessoa perde a força, tá? Então assim, ó, a pessoa tá reta aqui, ó, pede pra pessoa fazer isso aqui e manter 5 segundos. Pô, 5 segundos passa rapidinho. A pessoa que ela tá tendo um AVC, ela não consegue fazer isso aqui, ó, e manter. Ela pode até levantar até onde você pediu, né, um ângulo de 90 graus. Mas quando ela levantar, o braço dela já vai cair. Então, também já é um fator importante para você associar o AVC. Dor de cabeça. Ah, mas eu tô com dor de cabeça. Às vezes as pessoas ficam paranoicas, pô, mas eu tô tendo dor de cabeça sempre. Mas é uma dor de cabeça intensa, a pessoa não consegue ficar com o olho aberto, ela reclama muito da claridade assim, direto pra ela. Só que você tem que colocar que ela nem sempre vai conseguir te falar, te colocar tudo isso. Então a gente tem que saber certinho o que é e o que não é. E a gente não pode confundir, porque são sintomas cruciais. Sinais, né? Não sintomas cruciais. Tabela de sinais e sintomas. Plegia, perda total da força muscular. Pede para levantar, não conseguiu, tá? Coloquei isso daqui porque são termos técnicos que a gente sempre tem que saber. Ou se não sabe, pega essa tabelinha aqui, ó, imprime, coloca lá, faz tipo o cartãozinho, aqueles calendáriozinhos que existiam antigamente de carteira, imprime, coloca na carteirinha, coloca no livro, na pasta, no jaleco, onde vocês quiserem, mas são termos técnicos que a gente sempre vai usar. Paresia, diminuição da força muscular. Parestesia, sensação de formigamento, dormência ou queimação. Hipoestesia, diminuição da sensibilidade. Afasia, perturbação da formulação e compreensão da linguagem falada e escrita. Foi o que eu falei, aquela fala mais embriagada, mais pesada. Acalculia, incapacidade de realizar cálculos. Quando a pessoa está tendo AVC também, ela fica confusa. Então, se você fizer perguntas fáceis, quanto que é 2 mais 2, 4 mais 4, na maioria a pessoa vai ter um pouco de dificuldade para te falar. Alexia, incapacidade de compreender palavras escritas. Agrafia, incapacidade de escrever palavras. Disartria, dificuldade de utilizar os músculos de fala e verbalizar as palavras de maneira correta, também levando para aquela fala mais embriagada, que fica mais difícil de pronunciar. Às vezes a pessoa te entende, mas ela não consegue pronunciar, parece que embaralha e fica pesado para ela pronunciar. Ataxia, falta de coordenação de movimentos musculares voluntários. Heminopsia, perda parcial ou completa da visão em uma das metades do campo visual ou de um ou dos ambos olhos, tá? Dos dois. Pode ficar meio turvo, às vezes a pessoa pode perder a vista, né, na hora. Desvio da rima labial, hemiparesia facial com desvio da boca para o lado sadio, tá? Que é o que eu falei, às vezes a boca caiu um pouquinho aqui, ó. Diagnóstico. A identificação rápida dos sinais e sintomas é crucial para a sobrevida e para a prevenção e minimização das sequelas. Assim, qualquer alteração do nível de consciência, da perda motor ou da fala do indivíduo pode ser um sinal de alerta, exigindo encaminhamento imediato para uma unidade hospitalar, para que possa realizar corretamente o diagnóstico. A confirmação geralmente é obtida após a realização de uma tomografia computadorizada. Coloquei entre parênteses também o TC, porque às vezes você está trabalhando no hospital ou em uma clínica, alguma coisa do tipo. Ou
muito comum, o vizinho sabe que você é da área da saúde, bate lá na sua casa e te mostra um pedido de exame. E aí você não entende bolufas o que está escrito no negócio. TC, normalmente eles pedem como TC, tá? Tomografia computadorizada. Não confundam, existem diversos outros tipos de TC dentro da área da saúde, mas se tratando de exames, sempre vai ser TC, tomografia computadorizada. E aí vem desse jeitinho assim, ó, tudo maiúsculo. A ressonância magnética eu não coloquei aqui, mas seria RM, tá? Ressonância magnética, RM em maiúsculo. A ressonância magnética de crânio também pode ser utilizada para diagnóstico, desde que não atrase o início do tratamento. Por que eu coloquei isso? Porque quem já fez sabe que ressonância é uma coisa um pouquinho demorada, é um pouquinho chato de fazer. Você leva em torno de 20 minutos a 40 minutos para fazer. E isso assim, quando você já sabe o ponto. Então, se você suspeita de um AVC, você não pode perder tempo fazendo isso. Você vai deixar o paciente 20 minutos para fazer um exame, no mínimo 20 minutos para fazer um exame, sendo que você sabe que aquilo ali em 20 minutos pode piorar. E piorar assim, ó, do nada. Você entregou o paciente acabou de entrar na máquina, já era. Então, são exames que você vai fazer depois. Se você já suspeita, você já trabalha com paliativo até dar uma estabilizada e após você pode fazer os exames. O tempo entre a entrada na emergência e o início do tratamento não deve exceder 1 hora. 1 hora não deve exceder, não deve passar de 1 hora. Cara, eu acho isso completamente errado, mas pelo protocolo eles pedem 1 hora, não deve exceder. Em 1 hora o paciente pode vir óbito no pulmão. Tratamento. O principal tratamento para um paciente de AVCI, né? Vocês lembram? Isquêmico. É o uso de trombolítico, o que se diz respeito à quebra de um trombo. Dessa maneira, o tratamento trombolítico objetiva a estabilização clínica, evitando a extensão da lesão e propiciando a recanalização da artéria e a consequente perfusão cerebral. Legalmente, o enfermeiro é responsável pela sistematização da assistência de enfermagem e pelo cuidado de maior complexidade ao paciente em risco de vida, o que existe uma sólida base de conhecimento. Eu deixei aqui, ó, um linkzinho para vocês no Drive. Clica aqui e aí vai cair para um outro link. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia do que cabe a cada um, o que seria. Vamos ver se vai abrir. A internet é lenta, gente. Aguenta aí. Vamos ver. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui pra vocês. Não tá dando pra aumentar porque tá no Drive. Esse daqui nada mais é do que uma foto de um cartão do protocolo, tá? Do que a gente faz com o paciente. Então eu vou colocar aqui, ó, vou ler aqui pra vocês, ó. Chegada ao serviço de emergência. O paciente acabou de chegar lá. Sinais de AVC. Início súbito de perda de força, sensibilidade, dificuldade visual, dificuldade de falar, cefaleia intensa e súbita, desequilíbrio e tontura. Tudo que a gente falou lá atrás. Se o paciente tem isso, não precisa ser todos, não precisa ser necessariamente nessa hora. Se o paciente apresentou algum desses sinais, a gente cai aqui, ó. Início dos sinais, mais de 4 horas, menos de 4 horas. Se sim, sala de urgência ou unidade de AVC, ou unidade vascular, ou UTI. Se não, não tem 4 horas, TC sem contraste, conforme rotina. Lembram do TC? Tomografia computadorizada. Se ele não tem tanto tempo assim, o que eu faço? Percebi agora, tô aqui conversando com a pessoa, poxa, percebi algum sinal que possa ser que seja um AVC, eu não vou pagar para ver,
levo para o hospital. Se faz pouco tempo que iniciou algum sintoma ou algum sinal, eu posso fazer tomografia sem problema algum. Vai demorar de 20 minutos, 40 minutos, não vai atrapalhar, porque foi agora. Se ele já tem um tempinho, eu não faço não. Já levo para a unidade intensiva. Chegou na unidade intensiva, o que o médico deve fazer, está escrito aqui. O que o enfermeiro deve fazer, está escrito aqui, tá? A união dos dois, o médico fez o que ele deve fazer, o enfermeiro fez, tá aqui. Aí vamos voltar aqui, ó. Ele fez a tomografia. Sangramento cerebral, apareceu lá na tomografia? Sim, apareceu. Eu venho pra cá. Protocolo de hemorragia cerebral. Do protocolo, eu caio pra cá. E se não, eu venho direto pra cá. Tá bom? E aqui, ó, olha aqui, ó, queria poder dar zoom. Administrar AS. Gente, todo mundo, quando eu dou curso, fala assim: eu posso dar AS? Ah, eu dei AS. Não é assim. Percebeu que tem algum sinal, a pessoa te relatou algum sintoma, você como profissional da área da saúde, tendo feito diversos cursos, tendo técnico ou sendo enfermeiro, já viu isso na faculdade, não dá nada, não administra. Pega, leva para a unidade de emergência e lá ele vai ter o tratamento que for possível, tá bom? Até o AS eles vão dar lá dentro, mas você não faça nada, ok? Eu falo que eu, por minha conta e risco, eu só faria as coisas e faço se for possível e se for necessário para minha mãe e para o meu pai, porque é a minha família, é diferente. Agora, para qualquer outra pessoa, eu não faço, tá ok? Deixa essa dica para vocês também. Então não vem com esse aqui, ah, fulano sentiu DAS, deu um captopril, deu não sei o quê. Não, para com isso. Omissão de socorro, lembra lá não? Vocês podem ser pegos, hein? Não pela omissão, mas porque vocês sabiam que podia dar errado e continuaram. Então, voltando aqui, ó. Clicou aqui no linkzinho, cai lá na aba do protocolo de como deve ser um tratamento de AVC. Vamos passar. A assistência de enfermagem deve estar focada na manutenção da perfusão e da oxigenação cerebrais adequadas, na estabilidade hemodinâmica e na detecção precoce da descompensação da pressão intracraniana, para evitar lesões secundárias comuns a vítimas de AVC. O AVC, tanto quanto eu falei da parada cardiorrespiratória, infelizmente, normalmente quem tem uma vez, é bem comum que um tempinho após venha outro. Ah, o paciente estabilizou, pô, bacana, legal. Se você não ficar atento a tudo que possa vir a acontecer, se você não estiver pensando lá na frente, pode ser que você tropece no meio do caminho, porque o paciente é bem provável que aconteça de novo. Então você como enfermeiro ou você como técnico, não só vocês dois, a equipe inteira tem que ter todo um cuidado e tudo protocolado direitinho para qualquer coisa que venha acontecer, vocês saberem atuar, tá? Então, o paciente com AVC já sabe que é uma obstrução da artéria, não deixe isso acontecer. Ah, já teve, lá na frente vai vir outra. Então, dentro da própria unidade, cuidado nisso aqui, ó. Ó, descompensação da pressão intracraniana, tá? Sempre cuidado. É necessária a discussão com os familiares ou responsáveis sobre os riscos e os benefícios do tratamento trombolítico, com o registro por escrito no prontuário do paciente. Antes do início do tratamento, é de suma importância que o profissional de enfermagem esteja sempre ao lado do paciente. A gente fala isso, aí vocês vão ler isso, né, ou vão estar escutando, vão falar, mas é óbvio que a gente vai falar com o paciente, com o familiar, é óbvio, não sei o quê. Não é óbvio não, gente. Eu sempre me fazia essas perguntas, eu olhava uma placa ridícula, aí eu falava, gente, mas não é possível, é necessário isso? Cara, se tem a placa escrita, é porque nego faz. Então,
Tem muita gente que na hora do sufoco, que na hora do desespero, que com medo de perder um paciente, vai e faz algo que é para fazer, tem que fazer, tá no protocolo que é para fazer, mas não é para fazer sem avisar. Na maioria das vezes, quando vocês forem tratar de coisas neurológicas, sempre tem que ter a autorização do familiar, sempre. O médico tem que conversar, a equipe tem que ser multidisciplinar, não adianta só o enfermeiro querer fazer, não adianta só o médico mandar o enfermeiro fazer e aí cai pro técnico, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Todo mundo tem que saber o seu papel, todo mundo tem que estar de acordo. E uma coisa que eu sempre falo, é equipe, se um errar todo mundo erra. Então, se eu não estou de acordo, mas a maioria é equipe, eu vou fazer, tem que fazer, tá? Então não fala assim, mas é óbvio, né, Bia? Que tem que falar, é óbvio que tem que falar. Mas na maioria não falam com os familiares, aí vão falar depois. O familiar tá lá na sala de espera, aí vão chegar lá e vão falar assim, fulano, mas a gente fez de tudo como? Se nem foram falar com o cara. Então não é óbvio pra gente. A gente sabe que tem que falar, a gente sabe que tem que fazer, mas na hora a maioria não faz. Então cuidado como equipe de enfermagem aqui em cima, nas atenções que vocês têm que ter, e cuidado aqui embaixo. Tudo que forem fazer com o paciente, conversem entre equipe, vejam o que é melhor e antes de fazer, passem para o familiar, tá? É sério, porque senão dá até processo. Considerações finais sobre o AVC. A prevenção do AVC isquêmico é de primordial importância, sendo sua identificação e seu tratamento precoce imperativos para minimizar possíveis déficits e sequelas. Quanto antes eu descobrir ou associar que aquele sinal pode ser de um AVC, mais rápido eu vou poder acionar um socorro, ou mais rápido eu vou poder levar a pessoa para o tratamento de emergência, ou eu estando no tratamento de emergência, atendendo esse paciente, se eu suspeito que possa ser um AVC, eu já corro e faço todas as medidas possíveis, lembrando sempre do tempo que eu tenho para lidar com esse paciente, tá? E sempre multidisciplinar, conversem entre si. Esse conhecimento deve se estender a todos os profissionais da área da saúde, que eu acabei de falar agora. Não adianta só eu fazer, ou só eu saber, só eu querer ser tudo, não sou Deus. Multidisciplinar, tá aqui, ó, estender a todos os profissionais da área da saúde. Vou ler de novo, então, sem cortar. Esse conhecimento deve se estender a todos os profissionais da área da saúde que devem buscar treinamento e atualizações para dar assistência aos doentes adequadamente, oferecendo um tratamento humanizado e que provoca sua reabilitação. Nesse contexto, a participação ativa do profissional de enfermagem é primordial e deve estar presente desde a educação em saúde na comunidade, a admissão dos acometidos pelo quadro na unidade de emergência e urgência, passando pelos demais setores do hospital até a alta, com acompanhamento e orientação dos domiciliares, a fim de consolidar a linha do cuidado ao indivíduo acometido pelo AVC. Lembrando que uma vez pode vir outro. Então, se a gente descobre, consegue levar rápido, consegue acionar um socorro rápido, ou se a gente está no trabalho e recebe um paciente, que na maioria das vezes o paciente ele não tem a menor noção de que ele está tendo um AVC, que ele está infartando, coisas do tipo, coisas que a gente tem que saber, como profissional da área da saúde, tem que, caraca, é isso, e cuidar daquilo rápido. Se a gente souber disseminar tudo isso direitinho, de forma rápida, de forma sucinta, e uma coisa que é muito importante é fazer cara de paisagem, porque não adianta, a pessoa tá aqui na minha frente, eu tô lá
fazendo aqui, aí eu olho pra pessoa assim, ó, então eu verifico assim a pé, nossa, tá lá nas alturas. Eu não posso fazer cara de espanto, eu não posso olhar pra pessoa e falar assim, caraca, vai morrer. Nossa, tá morrendo na minha frente. Não posso. Nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que estar sempre preparado. Não é ser sangue frio, igual o pessoal fala, mas é sempre saber atuar nessas situações, tá bom? Então, sempre saber perceber, atuar direitinho, buscar conhecimento, passar o conhecimento e sempre pensar o seguinte, não é porque eu trabalho dentro do hospital que o paciente recebeu alta, que se dane, o paciente que se dane lá fora. Não, a gente tem que orientar, mesmo dentro do hospital. Antes de dar alta eu posso chegar, posso falar, Joaquim, aqui ó, tem um posto de saúde perto da tua casa, olha, você pode ir lá, você pode buscar ajuda aqui, você pode fazer não sei o que, não é só, toma aqui, Joaquim, ó, você recebeu alta, vai embora, tchau e benção. Sabe por quê? Daqui a meia hora ele pode voltar, ou daqui a 3 dias ele pode voltar. Sendo que se você, como um bom profissional, tivesse orientado, tentado pelo menos, porque na maioria os familiares são, ó, eles não aceitam. Então, se pelo menos a gente tentar, se pelo menos a gente quiser ajudar, já vai estar de bom tamanho. Eu vou pausar aqui e vou fazer a do infarto agora. Só um minutinho. Cadê vocês aqui? Olha, eu falo, hein? Misericórdia.